A Legião Alpha, espiões, sabotadores e carecas. Será que eu seria da Legião Alpha? Ou seria que eu seria da Legião Betinha? Vamos ver aqui em 2,25, 1,25 e bora lá. O primeiro contato que temos com o martelo de guerra 40 quilos Nossa, é que glorioso. Nos encantamos com as batalhas épicas, Abaixa um pouquinho. os exércitos colossais Pronto. e aliens lutando contra super soldados geneticamente modificados, entupidos com quantidades absurdas de Stroll e Trembolona, enquanto correm em direção ao inimigo com uma espada na mão gritando Quando você Tá, olha porra! pra esse coquetel de violência e testosterona, você só consegue apontar pra tela e dizer, literalmente eu. É um universo vasto, com praticamente 40 anos de história. Vai existir uma facção favorita pra todo mundo. Elfos do espaço com sua graça e elegância letal, orcs com seu poder de fogo desproporcional e brutalidade selvagem, comunistas azuis que usam de Os tecnologia bravos. super avançada para manter a distância porque não se garantem na porrada. Ó, São tantas opções que fica difícil de falar tudo num vídeo só. Mas o foco central do 40K são os Astartes, os Space Marines. Crianças soldados que passam pelo inferno durante toda a sua vida, onde são doutrinados e cirurgicamente alterados para ter o privilégio de dar suas vidas nas guerras eternas em prol da sobrevivência da humanidade. Pelo menos os guerreiros fanáticos morreram fazendo aquilo que eles gostavam. Crimes de guerra. Mas eu vou fazer uma pergunta Cinema. pra vocês. O que é mais sinistro do que um brutamonte com meia tonelada de músculos e armadura gritando Um brutamonte de meia tonelada que não grita? Eu gosto de furtividade. Isso é, que não o ato de não fazer barulho e de não chamar a atenção. E no universo de 40K, existe um cardápio com vários sabores de furtividade. Ó, Temos o tipo mais difícil, que é o de não ser visto, saindo nas sombras para atacar sua presa no momento certo. Temos o relativamente mais fácil, que é de não ser detectado porque não sobrou ninguém vivo para testemunhar. é uma E boa. temos a minha favorita e muito mais complicada. Passei a mão na sua bunda, Oh. roubei a chave do seu carro, Ó, entupi o vaso do seu banheiro, ó. e você ainda me chama para o seu casamento, que é onde eu consigo matar o seu chefe, que era o meu alvo o tempo inteiro. Isso fez algum sentido pra você? Pra mim também Fez. não. Mas essa é a impressão que Fez. temos quando começamos a falar dos filhos da Hydra, Cinema. a Legião Alpha. Eles executam planos dentro de planos que são tão estúpidos quanto são contraditórios e complicados, e que parecem não ter qualquer relação com sua missão principal. Missões que, Foda, mesmo dando foda. errado, acabam desencadeando um efeito dominó capaz de alterar o destino da galáxia, tanto no curto quanto no longo prazo. Talvez que tudo foda. isso fizesse parte do plano, ou talvez não. Mas isso que é legal da Legião E deu Alpha. bom. Você nunca sabe o que esperar. Eu sempre achei que fosse uma das facções que mais precisava de atenção da Games Workshop, considerando que eles participaram e ainda participam de eventos nos bastidores da lore. Mas sim, eu sei. Eu vou ter que entrar na fila e sair na mão com a meia dúzia de fãs de Eldari esperando conteúdo novo sair. Mas eu acredito que a razão principal para essa lacuna é que o autor que vem a escrever sobre a Legião precisa ser tão inteligente quanto um Sherlock Holmes da vida para começar a fazer jus às suas peripécias. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou meio retardado. E quando eu consigo entender como um plano com várias camadas de complexidade deu certo, eu sinto que eu ganhei um pontinho a mais no meu QI. Mas na verdade, a gente sabe muito bem, o maior retorno do investimento está em descrever Brutamonte gritando Tá bom, parei. Hoje em dia, ainda é muito difícil de encontrar vídeos de lore Porra, falando mano. sobre meus carecas favoritos, Alfarius e Omegon. Pior ainda, é tentar achar aqui dentro do Brasil. Foi por isso que eu tomei a iniciativa de fazer meu próprio canal, com Blackjack e Prostitutas, para levantar a moral da minha facção favorita e explicar de uma vez por todas por que é dos carecas que elas gostam mais. Isso não É quer dizer isso que eu vou abordar o aí. tema de forma enviesada. Eu só peço a vocês que confiem em mim, porque tudo que eu vou contar pra vocês agora é verdade. Especialmente as mentiras. Isso eu prometo pra vocês. Então vamos lá, eu sou o Hydra, e se você gosta de conspirações, Caralho. espionagem e está ficando calvo, me acompanhe Cinema, tá? Porra. Ó, roteiro na ponta do lápis. Roteirinho bom, hein? Meteu, mano, mandou muito. Ótimo começo de vídeo. Me deixou intrigado. nesse vídeo sobre uma das facções mais misteriosas Boa. de Warhammer 40K. Deixe Boa. o seu like, se inscreva no canal e ajude a Rede Hydra a crescer e trazer mais vídeos sobre lore e assuntos diversos. Um oferecimento manual. Cinema. A história é escrita por aqueles que acreditam que tem a verdade ao seu lado. Mas para o Imperium, a verdade importa muito pouco. Solomon Nakura. Curiosidade é um atributo inerentemente humano. Não importa o quanto você tente esconder uma informação considerada interessante, sempre vai existir alguém disposto a cavar mais fundo para saber mais sobre o assunto. Existem muitas verdades inconvenientes que jamais Como deveriam assim, chegar ao conhecimento público. Pegue o nosso mundo, por exemplo. O que você faria se soubesse que os líderes mundiais comem carne humana em festas secretas, enquanto injetam sangue de crianças torturadas em suas veias podres para aumentar a sua longevidade? Ou que existem bombas atômicas ativas e que estão desaparecidas pelo mundo esperando a pessoa errada encontrá-las? Sabe o que vai acontecer com a divulgação disso tudo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Isso poderia estar em vídeo documentado, divulgado pro mundo inteiro, que a galera ia apontar, ia inventar 1001 formas de tornar isso aí
uma teoria da conspiração, e só uma teoria da conspiração. Nem é como se a gente já tivesse vivido 1001 coisas em 2018, 2020, que, né, estava apenas em livros e contos fantasiosos. Mas a galera não vai fazer nada. Ninguém quer fazer nada, tá tudo bem. Já acabou, rapaziada, já acabou. Acabou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu bato palma pra quem ainda acha que tem chance de tomar algum poder de alguma coisa, tá? Acho bonitinho, papo reto. Mas exatamente o que o Kuroi Kenshi falou, feijoada. Crime ocorre e nada acontece. Nada acontece, porque podia ser pior. Podia ser comigo, né? É assim que a pessoa pensa. Ou pior ainda, sabe aquela mina do seu trabalho ou faculdade que é super simpática com você? Na verdade, ela não tem interesse nenhum. Sim, eu sei, é doloroso. São informações que na maioria das vezes não mudariam absolutamente nada na sua vida. Essa é a pior de todas, foi muito pior que a elite mundial. Bem, talvez mudassem, mas não é como se você pudesse fazer alguma coisa a respeito disso. Ainda assim, só de ficar sabendo, talvez você não dormisse muito bem nessa noite. Na galáxia escura e tenebrosa do 41º milênio não é tão diferente assim. Fenômenos inexplicáveis, artefatos demoníacos, entidades maliciosas, são horrores que constantemente assaltam a frágil mente humana e ameaçam destruir tudo que o Imperador lutou para construir. Verdades essas que escondeu até mesmo de sua própria família, em detrimento até de alguns de seus filhos que só queriam saber isso. A verdade. O Imperador tinha construído seu trono no topo de esqueletos no armário, que a cada ano de suas conquistas se acumulava em uma pilha cada vez mais difícil de se esconder. E a solução para esse problema era relativamente simples: combater a verdade com mentiras cuidadosamente plantadas. Que onda é Felizmente, essa? para essa missão ingrata, Essa é a onda de Warhammer, meu amigo. ele teve ajuda. Pessoas cujos talentos para guardar segredos só perdiam para as do próprio Deus Imperador da humanidade. Segredos esses que levariam até o túmulo. Quando finalmente revelou sua presença para a humanidade, o ser imortal de poderes físicos e mentais inigualáveis viu o planeta que tinha sido seu lar por cerca de 30 mil anos à beira da destruição completa. Há alguns milhares de anos antes do seu ressurgimento, um apocalipse tinha lançado o ápice da cultura e engenhosidade humana em uma era de trevas e sofrimento sem igual. Esse período ficou conhecido como a Era da Discórdia. Muito pouco se sabe sobre ela, já que grande parte da documentação havia se perdido para a entropia do tempo. Mas eu consigo resumir para vocês como Mad Max com bombas nucleares, onde tecnobárbaros, senhores da guerra, vagavam pelo fundo do oceano que havia se tornado um deserto empoeirado e escaldante. Te falar o quão bizarro é a influência de Mad Max, né, mano? Mad Max, mano, influenciou tanta coisa, tanta coisa. Wog. Mas assim, sinceramente, Mad Max influenciou coisa pra caralho. Influenciou até Hokuto no Ken. Que influenciou Jojo. Que influenciou todos os animes atuais. Doideira, mano. Onde travavam conflitos brutais, utilizando armas e poderes psíquicos capazes de terminar de destruir o planeta, caso fossem deixados sem controle. Este ser, que mais tarde viria a ser chamado de Deus Imperador da Humanidade, não era nenhum deus, pelo menos do seu ponto de vista. Afinal, o que havia de divino em um gigante de 5 metros de altura, capaz de matar uma pessoa apenas com um olhar, e vestindo uma armadura dourada, praticamente imune a qualquer arma já criada? Não, ele não era nenhum deus. Reconhecer sua divindade significaria fomentar a mesma religião que dividiu a sociedade e alimentou suas guerras. E era por isso que ela precisava ser erradicada, para que a Terra pudesse finalmente ser unificada sob o estandarte dourado de sua ditadura iluminada. Ele poderia insistir que não era um deus, mas suas próximas ações fariam que qualquer um duvidasse dessa afirmação. Seu trabalho estava apenas começando. A galáxia era vasta e inúmeros mundos ainda abrigavam remanescentes da humanidade. Remanescentes esses que não estavam dispostos em abrir mão de sua autonomia. E era por isso que eles precisavam enxergar a luz desse novo império, quer eles queiram ou não. Mas o Imperador não poderia fazer isso tudo sozinho. Com a ajuda de seus cientistas mais brilhantes, ele criou outros 20 seres excepcionais portadores de parte de seu próprio material genético. Ele os chamou de primarcas, seus filhos. Cada um deles carregava um aspecto diferente de sua personalidade. Virtudes como uma mente estratégica, austeridade estoica, um senso extremamente imparcial de justiça... talvez imparcial demais. Para o seu 20º filho, reservou a dádiva da discrição, uma das características menos lembradas do Imperador. Afinal de contas, você deve imaginar como é difícil que um gigante dourado simplesmente consiga desaparecer na multidão. Mas acredite, o Imperador era muito bom nisso. E não só porque ele era um pai ausente. Ele possuía o poder psíquico de projetar diretamente na mente das pessoas ao seu redor exatamente o que ele queria que enxergassem. Para os homens de carne e metal do Mechanicum, apresentava-se como um cientista vestindo um jaleco branco, consertando máquinas complexas apenas com um toque. Para aliados e inimigos, surgia como um soberano dourado que inspirava autoridade e medo na mesma medida. E quando desejava apenas um pouco de paz e privacidade, se tornava simplesmente ninguém.
O projeto Primarca, no entanto, sofreu um terrível incidente. As forças cósmicas da Warp, uma dimensão paralela de puro caos, lançaram as cápsulas de gestação que estavam dentro do laboratório para além dos 4 cantos da galáxia. As razões para esse acontecimento permanecem um mistério até os dias de hoje. Mas eu sei a verdade. Como consequência, cada Primarca cresceu em um mundo diferente e longe da tutela do Imperador, sendo moldados por culturas, guerras e tragédias completamente diferentes. Quando finalmente foram reencontrados, já não eram Legal mais... como essa questão dos primarcas, por eles serem filhos do imperador. Lucas, você tá meio estoico hoje. Eu sou um estoico em treinamento. Eu tento, mano. Mas é muito legal como essa questão dos primarcas, eles são meio que reflexos, ou ecos, melhor dizendo, de um ser que não existe mais, né? Existe, mas não na sua plenitude. Só que é muito maneiro como eles são, tipo, variações, formas, ou até possíveis futuros. Ou variações, vertentes. Não é vertente, seria melhor dizendo... distorções do Imperador. os filhos que seu pai havia planejado. O Primarca que recebeu o dom da descrição chamava-se Alfarius, o primeiro a ser encontrado e o último a revelar sua existência para seus próprios irmãos. Faz sentido ele ser o último a revelar a existência. Foi encontrado praticamente na porta de casa, na Sacroterra, onde se tornou mais um dos muitos segredos mantidos a 7 chaves no palácio de seu pai, onde apenas um grupo seleto saberia de sua existência. Uma dessas pessoas de confiança foi Malcador, o Sigilita, braço direito do Imperador, regente do planeta em sua ausência e guardião dos seus muitos segredos. Tornou-se a figura mais presente na vida do jovem Primarca, ensinando-lhe a arte da intriga, da furtividade e da manipulação. Foi com ele que Alfarius aprendeu a esconder seus pensamentos daqueles capazes de ler mentes, e até a esconder seus pensamentos de si mesmo, apresentando apenas aquilo que desejava que os outros enxergassem, enquanto suas verdadeiras intenções permaneciam muito bem guardadas. Com o passar dos anos, o propósito que seu pai havia lhe reservado tornava-se cada vez mais claro. Ele seria o plano de contingência do Imperador, a espada oculta nas sombras, destinada a agir quando tudo mais falhasse e o legado de seu pai estivesse ameaçado. Ainda assim, sentia que algo estava lhe faltando. Seu corpo e sua mente pareciam completos, exatamente como deveriam ser. No entanto, cada irmão reencontrado não lhe trazia nenhuma alegria. Pelo contrário, era um vazio persistente, como se um pedaço de sua própria alma estivesse faltando. Durante seus estudos, Alfarius absorveu todo o conhecimento que as bibliotecas do palácio de seu pai poderiam oferecer. Em antigos pergaminhos sobre a mitologia terrana há muito tempo esquecida, conheceu a história da Hidra de Lerna, uma serpente de muitas cabeças que sempre que uma delas era decepada, 2 novas surgiam em seu lugar. Segundo essa lenda, Heracles, um semideus assim como Alfarius e seus irmãos, recebeu a missão de derrotar a criatura. Após uma batalha épica, mergulhou suas flechas no veneno da Hidra, transformando elas em armas letais que ajudariam a vencer inúmeros inimigos ao longo de sua jornada. Mal sabia que sua maior arma acabaria se transformando em sua própria ruína. Sua esposa, Dejanira, tomada pelo medo de ser abandonada por uma mulher mais jovem, procurou o centauro Nessus, enquanto este, ferido pelo nosso herói, agonizava próximo da morte. Desejando vingança, Nessus convenceu-a de que seu sangue, contaminado pelo veneno da Hidra, era uma poderosa poção do amor capaz de reconquistar o coração de Heracles. Como prova de seu afeto, Dejanira presenteou o marido com uma túnica embebida naquele sangue, mas ao invés de reacender o fogo de sua paixão, condenou Heracles a uma morte lenta e dolorosa. A Hidra teve sua vingança. Indiretamente, isso é verdade. Provavelmente nem fazia parte dos planos da fera, mas era justamente essa a lição que tinha fascinado Alfarius. A lição que nem sempre é a melhor forma de derrotar o inimigo é enfrentando-o diretamente. Basta plantar o veneno certo e esperar que ele destrua a si mesmo. Essa lenda não mudaria apenas a iconografia da Legião Alpha, mas também sua filosofia e suas táticas pelos próximos milênios que viriam pela frente. Para Alfarius, todos os planos eram flexíveis. Quando o caminho se fechava, outro se abria. E o que muitos enxergavam como obstáculos, para aqueles de mente ligeira e olhar aguçado, viam apenas oportunidades a serem exploradas. Foi essa filosofia que levou para sua legião, se certificando de que cada um de seus subordinados, seja humano ou super soldado, adotassem a mesma mentalidade. E apesar da forte iconografia da mitologia grega, Alfarius tinha muito mais em comum com Loki da mitologia nórdica. A parte de pregar peças, e não a de gravidade de um cavalo. Como era o mais baixinho em comparação aos outros primarcas, sua altura era muito próxima de um Astarte comum. Assim, conseguia se infiltrar nas outras legiões, roubando suas tecnologias e artefatos, como foi o Ele é literalmente eu, mano. caso da Lança Fênix, dos Filhos do Imperador. E ainda aproveitava a viagem para conversar com seus irmãos cara a cara, sem que nem desconfiassem do seu disfarce. Para provar sua filosofia, e também como rito de passagem para sua própria emancipação, Alfarius elaborou um plano para assassinar o Imperador. Mas não se preocupe, seu pai jamais corria qualquer perigo real. Porque esse nunca tinha sido seu ponto. Queria demonstrar que nenhum sistema era verdadeiramente impenetrável. Usando sua rede de informantes, contrabandistas e identidades falsas, se infiltrou no Palácio Imperial. Mas no meio do caminho, infelizmente precisou eliminar um Adeptus Custodes. Infelizmente, porque o custo de produção de um guerreiro desses é muito alto, já que apenas 1 em cada 1000 sobrevivem ao processo. E sem falar que na escala de poder, um guerreiro como esse só fica abaixo de um primarca.
Um primarca como Alfarius que conseguiu facilmente despachá-lo. Mas a seus olhos aquilo também era uma lição. Se um guarda falhava em proteger seu posto, então ele não havia cumprido com sua missão. Como pode ver, uma lógica impossível de disputar. Vestindo a armadura dourada do guerreiro abatido, continuou sua infiltração até alcançar uma posição privilegiada. Dali, Foda. preparou-se para destruir a nave do Imperador utilizando as próprias baterias antiaéreas do palácio que ele havia hackeado alguns momentos atrás. Mas sua empolgação foi tão grande que suas emoções o traíram no momento em que ele botou os pés dentro do palácio. Malcador, que estava participando da comitiva, tinha percebido a presença de Alfarius usando seus poderes psíquicos. Mandou Constantin Valdor, o capitão-general dos Adeptos Custodes e comandante da guarda pessoal do Imperador, que fosse interceptá-lo antes que ele pudesse concluir seu plano. Acabou sendo um duelo rápido que terminou em empate. O plano de assassinato poderia ter falhado, mas o primarca havia provado seu ponto. Se o inimigo mais poderoso tivesse penetrado as defesas do palácio, nem mesmo o Imperador estaria completamente seguro. Foi a partir desse episódio que foi instaurado os Jogos de Sangue, cujo propósito era de testar constantemente as defesas do Palácio Imperial. Oficialmente, todo o mérito ficou para Constantin Valdor, enquanto Alfarius permanecia escondido. Mas Alfarius sabia que havia cumprido seu papel e não deixaria que seu ego entrasse no caminho. Isso é uma mentira. O importante é espalhar a confusão e não eliminá-la. Salvador Dalí. Esse cara com certeza seria um setista, se fosse Vampiro à Máscara. Muito foda. Luca, tem previsão para a próxima live? Quero te ver reagindo ao vídeo de Yu-Gi-Oh! Cara, a próxima live vai ser ainda essa semana, provavelmente na sexta, porque amanhã vai ter vídeo novo no canal. Pros membros, vai ser agora de madrugada que eu vou terminar. Então eu vou ver ainda. Talvez amanhã tenha a live ou talvez depois de amanhã. Fato é que vai ter ainda uma essa semana. A Grande Cruzada foi o período de retomada dos planetas que pertenciam à civilização humana milhares de anos atrás, antes do seu colapso. Mesmo possuindo um exército considerável, o deus imperador do ateísmo criou os Astartes, os Space Marines. 2 corações, 3 pulmões, 2 metros de altura e pesando quase meia tonelada de músculos e armadura, era um ápice da engenharia genética carregando as armas mais potentes que o Império poderia oferecer e que eram capazes de destruir qualquer coisa pela frente. Sem contar com tanques, artilharia, suporte aéreo e as naves da Marinha Imperial orbitando o planeta acima. Definitivamente uma máquina de guerra muito bem lubrificada, que se organizava em legiões numerando as centenas de milhares de soldados. Mas a galáxia é escura e cheia de horrores. Muitas vezes, todo esse poder de fogo acabava não sendo suficiente para derrotar civilizações alienígenas muito mais avançadas. E muitas vezes, muitas batalhas acabavam sendo vencidas apenas com o custo de muito sangue. Durante suas conquistas, o Império quase não encontrou dificuldade em subjugar os bolsões de civilizações humanas. Muitos deles estavam satisfeitos em se render a um novo regime que pudesse lhes oferecer os confortos da civilização. Coisas como ordem, infraestrutura, agricultura e um vaso sanitário ao invés de um buraco no chão para cagar. O preço a pagar era bem pequeno. Eles só precisariam entregar seus recursos, dar seus filhos para lutar nas guerras, É o Brasil sendo dominado, basicamente, aí. trabalhar 14 horas por dia em fábricas e louvar o Imperador como soberano supremo. Definitivamente um Nosso futuro aí, mano. Nosso futuro. Tá tudo pré-escrito. pequeno sacrifício a se fazer quando seu mundo tinha regredido para a Idade da Pedra ao longo dos milênios. A dificuldade mesmo estava nas civilizações que sobreviveram e prosperaram durante a Era da Discórdia. Elas construíram seus micro-impérios com suas respectivas culturas, hierarquias e, portanto, tecnologias poderosas há muito tempo esquecidas pelo restante da humanidade. Isso garantia uma autonomia para enfrentar qualquer inimigo, seja humano ou alien. Então imagina o que aconteceu quando o Império da Sacroterra apareceu batendo em seus portões. O conflito acabou tornando-se inevitável. Alguns enxergariam a lógica em unir forças contra ameaças ainda mais tenebrosas. Isso é, mais tenebrosas que o Imperium. Com frequência, os líderes dessas civilizações veriam essa submissão como um caminho para a escravidão. Muito provavelmente eles estariam certos, mas não aceitar a luz do Imperador sob qualquer condição seria um erro fatal, e os Space Marines mostrariam por que eles são chamados de Anjos da Morte. Estrategicamente, a invasão de planeta variava muito pouco, e dependia do método favorito de cada legião. Os Guerreiros de Ferro gostavam de amaciar o inimigo com barragens prolongadas de artilharia. Os Cicatrizes Brancas atacavam com a velocidade e brutalidade estilo dos mongóis, raptando as casas e queimando as mulheres. Já os Senhores da Noite faziam Fashion Week com a pele da população local até que eles estivessem aterrorizados demais para continuar lutando. Mas não é como se isso fosse dar fim aos esfolamentos. Mas eventualmente, o resultado era o mesmo: a dominação total do campo de batalha. A Legião Alpha, no entanto, não trabalhava dessa forma. Eles também alcançariam os mesmos objetivos, só que com um pouco mais de tempero. E trollagem? Quando Alfaros tomou o comando de sua legião, estabeleceu vários protocolos que viriam a ser considerados não ortodoxos pelas legiões irmãs. Primeiramente, ele teria à sua disposição Essa com certeza é minha facção favorita de Warhammer até agora. Com certeza. um número desproporcional de agentes humanos não alterados.
Apesar de os Legiones Astartes possuírem uma superioridade física e mental muito acima de sua contraparte evolutiva, o homem comum, que tinha o costume de virar polpa de carne moída quando a merda batia no ventilador, eles eram muito mais numerosos e podiam oferecer insights que poderiam passar despercebidos pelos super soldados. E sem falar que é muito mais fácil se infiltrar quando você não é um gigante de 2,5 metros de altura com sangue nos olhos. Alfaros viu mérito na mente brilhante desses agentes, na ambição de ascender socialmente ou simplesmente em sua motivação de fazer parte de uma grande causa. Eram assassinos, sabotadores, estrategistas militares e até mesmo operários de fábrica. Aqueles que foram escolhidos a dedo e que demonstraram ter algo a contribuir em suas operações, teriam suas vozes ouvidas no planejamento de suas campanhas, com suas opiniões e feedback tendo o mesmo peso de outros legionários. Isso, é claro, só aconteceria se soubessem muito bem o preço de não ficar com a boca fechada. No fim das contas, eles eram ferramentas. Alfaro jogava xadrez e eles faziam parte do conjunto de peças. Sacrifícios precisariam ser feitos de vez em quando e ele não hesitaria em fazê-los. Mas sempre que fosse possível, ele preferia evitar. Se um agente fosse comprometido, sua mente seria apagada de qualquer conhecimento sobre a Legião. E se fosse capturado, não mediriam esforços para resgatar esse agente, neutralizando até mesmo Space Marines de outras legiões que o tinham sob custódia. São riscos calculados porque, afinal de contas, boas ferramentas são sempre difíceis de serem encontradas. A principal tática da Legião Alpha era conhecida como Harrowing, ou estressamento, onde após um período prolongado de infiltração e estudo, a Legião empregaria seus agentes para agitar e desinformar, reavivando antigos rancores, plantando informações falsas e trazendo provas de um inimigo imaginário. Quando finalmente se dessem conta do que realmente estava acontecendo, já estariam se engalfinhando e arrancando suas gargantas em uma guerra civil violenta, deixando... Se esse aqui for o futuro do Brasil, eu quero ser o carecão gigante em cima da montaria, mano. É o que eu quero. É isso aí. Só isso que eu preciso. Planeta de pernas abertas para a conquista. E bastando apenas um empurrãozinho de alguns grupos táticos no teatro de operações para terminar de decapitar a liderança sobrevivente, destruindo suas defesas antiaéreas, paióis de munições e trazendo a completa capitulação do regime. Mas Hydra, e se o inimigo fosse uma raça de Xenos que não tem nenhum semblante de estrutura social parecida com a humana? Como é que esse problema seria resolvido? Eu escuto algum de vocês perguntarem. E por problema, eu quero dizer o extermínio completo e minucioso de uma espécie senciente cuja aparência não me agrada nem um pouco. Bem, talvez agrade algum de vocês. Então beleza, vamos imaginar que estamos lidando com uma raça de alienígenas insectoides, igual ao filme Tropas Estelares. As legiões irmãs iriam partir para o procedimento padrão, um assalto direto, bombardeando o planeta a partir da órbita até que não existisse mais nenhuma oposição na superfície. E como esses bichos fazem ninhos em cavernas subterrâneas, levaria o combate direto ao coração do inimigo em Nesse caso não precisa de muita descrição, nesse caso mete bala mesmo. uma luta gloriosa, onde provavelmente perderiam muitos soldados em um conflito sangrento e prolongado, mas a missão no final seria cumprida e a glória conquistada. Já a Legião Alpha abordaria de uma forma diferente. Primeiro faria uma pesquisa de campo, sequestrando alguma dessas criaturas e dissecando-as para saber como seus organismos funcionam e como se comunicam. Boa. Eventualmente, acabariam descobrindo que o inseto rainha liderava a colmeia inteira, utilizando feromônios de uma forma de mente coletiva, enquanto envia suas ordens do conforto de um ninho central. Os legionários então atacariam o exato ninho onde a rainha se encontrava, e com ela em mãos, usariam sua conexão telepática com o enxame para torturá-la e transmitir ondas de agonia para que todos os insetos daquela espécie desistissem de lutar, facilitando assim seu eventual extermínio. Mas não se preocupe, meus amigos. Nenhum inseto foi ferido nesse exercício hipotético. Porque eles já estão todos mortos. O método é bastante eficiente, as baixas são mantidas no mínimo, Bem melhor, mano. e até renderia uma tecnologia Que nova isso? ou outra. Numa dessas incursões, descobriram Cinema. as esferas de veneno. Granadas que lançam cristais tóxicos, que foram encontradas em alguma espécie Xeno que foi extinta por eles em alguma dessas campanhas. É um dos equipamentos que se tornou simbólico da Legião, com seu tema de serpentes e tudo mais. Mas essas táticas não eram rápidas e muito menos não eram consideradas honrosas. Mas elas eram implacáveis, eficazes. Cara, serpentes não tem como. Literalmente, tanto no Warhammer quanto no Vampiro à Máscara, é o que eu acho mais maneiro, as paradas de serpentes. E o mais importante, traziam Muito vitória. E não importa o que os Harry Potter também. Harry Potter também é muito foda. seus irmãos mais pragmáticos digam, tudo pau no cu. Vitória é vitória. Mas houve um momento em que Alfaros encontrou o limite dessa filosofia, assim como o limite da paciência de seus irmãos, que foram testados no cerco de Testra Prime. A conservação de Testra era uma aliança formada por regimes totalitários espalhados por um conjunto de planetas, onde seus habitantes obedeciam uma rígida hierarquia baseada em uma casta eugênica, parecida com o filme Gattaca, onde a posição social de cada indivíduo era determinada por sua composição genética desde o nascimento. Essa sociedade distópica de 11 bilhões de habitantes, somada às tecnologias perdidas da Era de Ouro da humanidade, se mostraram um desafio maior do que o Império havia previsto. Robert Guilliman, dos Ultramarines, Que eu gosto de chamar de Roberto Guilherme. ao lado de Alfarius e sua Legião Alpha, organizaram suas forças em uma manobra de estrangulamento ao redor da capital, Testra Prime. Roberto Guilherme acreditava que, com suas forças combinadas com a da Legião Alpha, ele teria a conservação em questão de meses. Só que, para sua frustração, Alfarius fazia de tudo para não colaborar. Enviava ataques tímidos, não consolidava posições e deixava o inimigo construir suas defesas. Para os Testrans, aquilo parecia um sinal de fraqueza. Para Guilliman, que não media esforços para demonstrar sua insatisfação, parecia incompetência.
Mas nas semanas seguintes, incidentes estranhos e fortuitos começaram a acontecer por toda a linha de batalha. Suprimentos deixavam de chegar ao fronte, sentinelas abandonavam seus postos, e ao amanhecer, prédios públicos eram encontrados cobertos de sangue, enquanto as autoridades surgiam mortas em seus próprios gabinetes, executadas sem impunidade com uma precisão quase sobrenatural. A operação de estressamento havia sido um sucesso. Confusos, isolados e cercados, os Testrans estavam preparados para serem abatidos pela infantaria super pesada da Legião Alpha, que já havia sido teleportada diretamente para a superfície do planeta. Uma das unidades proeminentes da Legião são os Exterminadores de Lerna, que usam uma versão temática da armadura Saturnina, que pesa 3 vezes mais do que a armadura convencional e é basicamente um tanque sob pernas. Para um exército conhecido pela sua furtividade, a Legião Alpha não via problema nenhum em usar as armas mais pesadas e barulhentas do seu arsenal. Violência pode não ser a resposta para tudo, mas ainda assim é uma resposta. Antes da artilharia pesada começar a cantar, o inimigo Por que todos os criadores de conteúdo de Warhammer fazem esse tipo de coisa, né? era enfraquecido com outras Tem duas esse joguinho de palavras, é sempre isso, sempre isso. É gostoso, é gostoso. Por que o Bardo tá aqui como collab também, né? O Bardo vai falar? Será que ele vai entrar aqui do nada? unidades de elite, o Esquadrão Ifrit e os Caçadores de Cabeça. Se eu tivesse uma moeda para cada Eric que tem um canal de Warhammer, eu teria 2 moedas. São 2 Erics? A diferença entre eles era muito pouca e acabava sendo muito fácil de confundir. Mas conhecendo os Filhos da Hidra, talvez seja de propósito. Os Caçadores de Cabeça usam uma armadura escura, realizando assassinatos e sabotagens atrás das linhas inimigas antes da batalha começar. Já o Esquadrão Ifrit utiliza uma armadura de escamas camaleônicas Maravilhosa. que os foda. deixam invisíveis para disseminar o caos da linha de frente inimiga e escolher o momento certo para atacar os pontos de pressão e mudar o rumo da batalha. Testra Prime havia caído em semanas, e não em meses como seu irmão Primarca havia previsto. As baixas civis e militares chegariam a 90%, não só pela matança, mas também pela fome, doenças e a destruição completa da infraestrutura. Morreu gente pra caralho. O outrora orgulhoso regime estava completamente em ruínas. O Império queria capturar os recursos e a população para si? Sim, é verdade. Mas e daí? Ninguém pode negar que a vitória total foi obtida naquele dia. Ao final da campanha, Roberto Guilherme Putaço. questionou seu irmão qual a necessidade de tudo isso. Qual o seu problema em seguir as regras convencionais de combate? Alfarius apenas olhou para o seu irmão e disse: porque seria fácil demais. Essa é a verdade de Alfarius. Ele é um baita de um cuzão narcisista. E é por isso que eu gosto dele. É uma mistura de Da professor hora Moriarty do demais. Sherlock Holmes com o Jill Brando do Jojo. Da Ele hora pode ter treinado demais. com Malcado para esconder sua genialidade. Mas Jojo mencionado de novo. sempre que surge a oportunidade, ele deixa o seu ego escapar, Foda. elaborando planos que são tão desnecessariamente complicados que parecem só existir para provar que ele é o cara mais inteligente da sala, botando pra fora o seu metafórico pênis intelectual e batendo na mesa para que todos pudessem admirar o quão veigudo é o seu intelecto. A paciência de Gilliman já havia chegado ao fim. meu Os Deus métodos do de Alfarius não eram apenas desprovidos de honra, mas também instáveis e incertos. Cinema. Afinal, como é que pode um plano militar ser bom se ele não for carimbado, protocolado e registrado em 3 vias? Moleque, eu vou usar muito essa aí do pênis cartório. intelectual. O que aconteceu em Porra. Testra não poderia se repetir e continuar manchando o legado da Grande Cruzada. Voltando-se ao seu irmão Horus, mestre da guerra e comandante supremo das forças imperiais, A porra Gilliman do exigiu a Horus. dissolução imediata da Legião Alpha e a absorção de seus efetivos aos Ultramarines. Mas para sua surpresa e absoluta indignação, Horus foi o único dos primarcas a reconhecer a genialidade das táticas empregadas por Alfarius naquela campanha. Mais uma vez contrariado, o primarca dos Ultramarines prometeu levar o caso diretamente ao Imperador quando a Grande Cruzada chegasse ao fim. Mas cá entre nós, sabe que o burocrata tem mais, né? Isso mesmo. Tem mais é que tomar no cu. Ainda não, Fulgrim. Mas Alfarius não se importava com o que os seus irmãos pensavam dele. Afinal de contas, até pouco tempo atrás ninguém sabia que ele existia. Também não sentia nenhuma camaradagem ou senso de família quando interagia com os outros primarcas. Lionel Johnson é muito orgulhoso. Lehman Russ fede a cachorro. Fulgrim usa vestido. Perturabo precisa de terapia. Conrad Cussy é dodói. Vulcan está muito ocupado sendo bom pai. Corvus Corax é emo. Nenhum deles despertava qualquer sentimento de simpatia. Foi próximo ao fim da Grande Cruzada que Alfarius finalmente encontrou a peça que lhe faltava. Ômegon era como olhar num espelho. 2 corpos, uma alma. Seu gêmeo havia sido lançado para além da borda da galáxia conhecida, onde passou 150 anos isolado em um planeta morto, entre as ruínas de uma civilização extinta, cujas origens permanecem um mistério até os dias de hoje. Foi lá que encontrou as escamas de Pythia, sua conhecida armadura reptiliana, e Sarracinata, a lança pálida, uma arma exótica de 2 lâminas capaz de cortar praticamente qualquer material. Mesmo sem qualquer contato com a humanidade, Ômegon já sabia de seu próprio nome, conhecia a existência do Imperador, de Alfarius e de seu propósito. Também possuía a mesma genialidade estratégica de seu irmão, mas havia uma diferença fundamental entre os dois. Enquanto Alfarius cresceu na Sacroterra cercado de pessoas, Ômegon passou praticamente um século completamente sozinho. Esse isolamento prejudicou quase que por completo o seu senso de empatia pela humanidade. Uma pequena diferença que faria a distância entre os dois crescer muito mais nos próximos anos, e que alteraria completamente seus destinos nos acontecimentos da heresia de Horus. Foi mal, pessoal. Eu não vou falar da Horus Heresy aqui, porque eu ainda tô começando. E se eu entrar nesse assunto, o vídeo vai ficar com umas 2 horas e eu não tô pronto pra competir com certo rato escaldado. Caralho, olha aí.
Muito foda. Tolos burros! Todos irão se curvar e rastejar diante do meu gênio. Eles não sabem que eu vou ser o próximo líder do plano Escala. Minhas máquinas irão Tomar no cu, mano. dizimar o mundo. Sim, sim. E eu vou gerar toda a Warpstone que eu encontrar. Mas se meu plano falhar... Foi algum ato invejoso? Sim, sim. Vocês são doentes, hein, mano. Vocês são tudo dodói. Dodói. Eu Dodóizinho. sou Alfarius. E isso é uma mentira. Ômega, provavelmente. Foda. Uma das artimanhas mais usadas pela Legião Alpha era a troca de lugar com seu primarca, porque nomes não tinham real valor e Alfarius os usava como mais uma ferramenta do seu vasto leque de opções. Uma das melhores ideias de um de seus subordinados, o primeiro capitão Ingo Peck, foi de alterar cirurgicamente suas faces para melhor se assemelhar ao seu pai genético, onde apenas alguém com um olhar muito aguçado perceberia a mínima diferença. Mas só para garantir que o disfarce fosse perfeito, implantavam falsas memórias para garantir que o legionário acreditasse mesmo que ele era um primarca. Foi daí que surgiu o meme "Eu sou Alfarius", dessa forma causando confusão nos seus inimigos. E assim, Alfarius poderia ser qualquer um. Ele pode estar nesse vídeo, ele pode ser você, ele pode ser eu, ele pode ser até a sua mãe. A existência de dois primarcas comandando a mesma legião seria um dos segredos mais bem guardados pelos filhos da Hydra. Além dos próprios legionários, apenas Malcador e provavelmente o Imperador sabiam desse fato. Além da sua habilidade de projetar rostos diferentes, Alfarius e Omegon tinham mais uma carta na manga. Quando um legionário bebia o sangue de um dos primarcas, recebia temporariamente sua força física, a velocidade quase divina, sua aparência e até suas memórias, que então tornava-se uma cópia exata de Alfarius Omegon. E era assim que os gêmeos conseguiam estar em vários lugares ao mesmo tempo, uma tática que deixou as forças lealistas completamente desnorteadas durante a heresia. Horus tinha um ego imensurável, já que era uma figura lendária que adorava ouvir o som de sua própria voz. Com um fã-clube de carecas tão grande, não era tão difícil de se deixar levar. Mas apesar de toda sua arrogância, suas intenções eram boas, pelo menos no início. Um certo calvo uma vez disse: há décadas que nada acontece, e há semanas que acontecem décadas. A heresia de Horus foi uma tragédia que, em relativamente pouco tempo, destruiu fundamentalmente o sonho do Imperador para uma galáxia unificada. E tudo por causa de um Filha da puta! chamado Erebus, Sério, olha pra esse sorriso de comedor de bosta. que foi o responsável por corromper Horus, que decidiu se tornar o literal pica das galáxias, e destronar o Imperador e abraçar os poderes malignos do Reino do Caos que seu pai lutou tanto para esconder de todos. A posição da Legião Alpha era clara: assegurar o legado do seu pai e ser a espada escondida contra ameaças internas e externas. E que melhor maneira de fazer isso do que se infiltrando nas fileiras do próprio inimigo? Horus já sabia que o comando de Alfarius estava com seus dias contados, e cair em desgraça ocupando uma posição de tamanha autoridade faria qualquer um optar pela rebelião. Era o álibi perfeito. Alfarius e Omegon sabotariam os traidores de dentro para fora, enquanto lutavam ferozmente contra os lealistas para manter o seu disfarce. Mas os ataques que lançariam, no entanto, serviriam para exercer pressão suficiente para que as forças imperiais identificassem as falhas em suas próprias defesas, evitando serem completamente flanqueados e destruídos. Os dois lados precisavam continuar lutando, e nenhum deles podia ganhar uma vantagem decisiva. Porque em meio a todo esse caos, os gêmeos tinham um plano. E como vocês sabem, o caos não é uma vala. O caos é uma escada. Na minha opinião e de muita gente, um dos textos mais forçados dessa parte da lore é o Cabal. O Cabal é um conselho interdimensional secreto mais antigo que a própria humanidade, e composto pelos representantes das diversas raças inteligentes da galáxia. Os detalhes sobre seus membros são escassos, mas sabe que eles possuem a capacidade de prever futuros possíveis, e com isso, influenciar o destino da galáxia, onde os primarcas gêmeos ocupavam uma posição estratégica para alterar esse destino. Foram então apresentadas duas previsões. Se o Imperador vencesse, o Império sobreviveria, mas mergulharia em 10.000 anos de estagnação, durante os quais a humanidade seria lentamente consumida pelos poderes ruinosos. Mas se Horus vencesse, por outro lado, os deuses do caos seriam derrotados para sempre, ao custo da extinção da humanidade. Ambas alternativas eram terríveis. Cada um dos gêmeos tinha sua própria opinião sobre qual seria o menor dos males. Alfarius, por seu preço pela humanidade, preferia permanecer ao lado do Imperador. Já Omegon, que jamais tinha desenvolvido a mesma empatia, preocupava-se mais com o resultado final. E naquele momento, os deuses do caos representavam a maior ameaça a todo o universo. Eventualmente, cada um tomou sua decisão, e foi aí que os irmãos começaram a se afastar. Ainda assim, sem revelar seus planos para o restante da legião, ambos escolheram uma terceira via, que era impedir que qualquer um dos lados vencesse essa guerra. Dessa forma, o Império sairia fortalecido pelas duras lições que tinha aprendido durante o conflito, enquanto Horus, enfraquecido, jamais teria a oportunidade de destruir a raça humana com impunidade. Foi então que Omegon, assumindo o comando da legião, adotou o nome de Alfarius. Já Alfarius passou a agir sob a identidade de Omegon, operando nas sombras e até mesmo pelas costas de sua própria legião. Segredos dentro de segredos, como é o de costume da Legião Alpha. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Foda. Que bom, porque as coisas a partir daqui vão começar a ficar mais complicadas. A verdade é, Bora lá. Alfarius mentiu pro seu próprio irmão. Ele nunca teve a intenção de permitir que Omegon ajudasse Horus a destruir o legado de seu pai.
Reuniu seus melhores homens em um círculo de confiança ainda mais fechado que o habitual e lhes deu ordem para sabotar a própria legião. E foi aí que começou uma guerra civil dentro de uma guerra civil. E assim como a Hidra da mitologia, uma cabeça já não sabia mais o que a outra estava fazendo. De Da todos os hora irmãos, demais. o que mais odiava era o primarca da 7ª Legião, Rogol Dorn, o construtor de castelos cujo estoicismo era tão impenetrável quanto as fortalezas que construía. Essa rivalidade vinha de muito tempo, porque afinal, como é que você pode confiar em alguém que só fala a verdade? O que realmente incomodava mesmo era a forma com que Dorn se portava. Vestia uma armadura dourada de auramita, o mesmo material da armadura do Imperador, e também era responsável pelas defesas do Palácio Imperial, agindo como se fosse o dono do lugar. Quem ele pensava que era? O próximo Imperador? Mas uma coisa que Dorn ainda ia descobrir é que até seus muros podiam cair quando a ameaça vinha de dentro. Muitos anos antes da construção das defesas ao redor do palácio, Alfaros literalmente plantou um número desconhecido de legionários em animação suspensa debaixo de suas fundações, um contingente suficiente para tomar o palácio de surpresa. Mas as intenções do primarca da 20ª Legião não chegavam a esse extremo. Ele só queria mesmo mandar uma mensagem. Acompanhado de um grupo pequeno, a infiltração foi bem sucedida apesar de um custo altíssimo, onde o primarca quase não conseguiu escapar, acabando por ser o único sobrevivente do esquadrão. Alfaros havia invadido o Investiário, o anfiteatro onde são exibidas as estátuas dos primarcas. Ao final de sua fuga, detonou os explosivos armados na base de cada estátua, tombando todas exceto aquelas de Alfarius e Dorn. A Legião Alfa mais uma vez tinha provado sua superioridade estratégica, e o recado tinha sido dado. Você não está seguro e eu vou te pegar, eventualmente. Apesar de não possuir qualquer valor militar, o simbolismo dessa missão foi devastador. Foi a humilhação definitiva dos punhos imperiais. Tamanha tinha sido sua vergonha que o Salão dos Primarcas acabou sendo interditado para sempre. E nem mesmo Malcador, o Sigilita, que era regente do trono, ou mesmo os Custódios, que eram guarda-costas do Imperador, poderiam entrar para testemunhar tamanha desonra que recaíra sobre a Legião de Dorn. Já no último terço da heresia, Horus encarregou a Legião Alfa de destruir uma importante central de monitoramento de comunicações, localizada em uma das luas de Plutão, chamada Hidra. Poético, não? Era uma fortaleza praticamente impenetrável para os padrões das demais legiões. Um anel de defesas, cercado por baterias de canhões e sensores apontados para todas as direções. Nenhum inimigo seria capaz de atravessar aquelas defesas sem ao menos ser detectado. Mas a Legião Alfa não era um inimigo qualquer. Liderando o ataque com uma organização impecável, Alfaros ordenou que sua frota de 200 naves reduzisse os motores ao mínimo e que todos os tripulantes entrassem em animação suspensa para que os Auspex, os potentes scanners multifuncionais da estação, não detectassem calor ou sequer um batimento cardíaco. A manobra tinha levado praticamente um ano deslizando silenciosamente pelo vácuo do espaço, atravessando completamente a rede defensiva. E, ao mesmo tempo, células de humanos infiltrados incitavam revoltas dentro das instalações, criando a distração necessária para que a operação fosse bem sucedida. Os punhos imperiais foram pegos completamente de surpresa. Sua frota de guarnição enfrentava uma desvantagem de 10 contra 1. E ainda assim, os filhos de Dorn provaram que são feitos do mesmo aço que suas fortificações, infligindo pesadas baixas aos filhos da Hidra. No entanto, havia uma variável que Alfaros não tinha previsto. Vou lhe contar um segredo. Alfaros é extremamente inteligente, isso ninguém pode negar. Consegue jogar xadrez 5D em gravidade zero e com as peças faltando. Mas por várias vezes e em várias campanhas, calculava as consequências de suas ações. Mal pra caralho. No momento em que as agitações começaram a acontecer, Arcamus, acho que o segundo em comando de Rogol Dorn, A ideia não é saber as consequências exatamente, mas sim se adaptar aos planos e chegar no ponto final, tá ligado? Mas aí é que tá o lado ruim dessa estratégia dele. Se você não sabe o que vai rolar exatamente e seu plano pode se adaptar e tudo, mano, vão ter 1001 imprevistos, querendo ou não. Você pode até conseguir o que você quer, mas e depois, sabe? deduziu na hora o que estava acontecendo e emitiu um Esse que é alerta o para as foda. forças imperiais pedindo por reforços. Se tudo estivesse Ainda mais levando em conta que cada divisão dessas aí, cada facção é, mano, muito boa em alguma coisa, né? de acordo com o plano, a cavalaria ia demorar dias para chegar ao seu resgate. Mas até lá, a Legião Alfa já estaria bem longe. Mas como nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo, Dorn mostrou que não era só um autista em construir castelos de Lego. Usando seu conhecimento de mecânica orbital, a Armada dos Punhos Imperiais utilizou o campo gravitacional dos planetas no sistema solar como um estilingue, catapultando sua frota pelo vácuo do espaço e chegando ao conflito em Plutão em questão de horas. Agora a Legião Alfa estava em desvantagem, e a retomada da estação pelos Punhos Imperiais foi muito rápida. Mas ainda existia a questão de uma serpente que precisava ser decapitada. Teleportando para dentro da estação, Rogol Dorn encontrou seu subcomandante mortalmente ferido, mas ainda lutando contra Alfarius. O duelo entre os primarcas foi lendário. Um choque de lança contra espada, Alfarius empunhando sua lança de energia Sarracinata, enquanto Rogol Dorn brandia sua brutal espada-serra, Dente da Tempestade. Usando seus truques usuais, E não era o Alfares esse tempo todo. Ele vai matar a cabeça errada. clones, fintas e distrações, a batalha parecia pender para o lado da Hidra. Pressionado contra a parede e com a lança pálida cravada em seu ombro, Dorn foi obrigado a ouvir o discurso de seu irmão por mais alguns instantes. Irmão, não é tarde. Eu vim por você e não por Horus. Vim te mostrar que esta é uma luta que você não pode vencer. Então desista, porque eu sei não só suas fraquezas, mas também as do verdadeiro inimigo. E o mais importante, eu sei a verdade.
Dorne olhou profundamente nos olhos do seu irmão e respondeu estoicamente. Cambaleando em seus últimos instantes de vida, Ai, que Arcamus merda. desferiu um golpe na tentativa de quebrar a lança pálida ao meio. Eu ri disso. O ataque não fez sequer um arranhão, mas a distração foi suficiente para que Dorne se libertasse e desferisse o golpe fatal contra Alfarius, arrancando-lhe as mãos e partindo sua cabeça ao meio com a dente da tempestade. Do outro lado do teatro de operações, Ômegon sentiu imediatamente que seu irmão já não habitava mais aquele plano material. Mas algo, porém, havia mudado. Era como se a morte do irmão tivesse corrigido a duplicação criada durante o seu nascimento. E agora restava apenas um corpo e uma alma. Mas a Legião Alfa não podia ficar sem sua liderança. E Ômegon alegremente assumiu as rédeas de sua legião mais uma vez. Mas lembra do que eu falei antes? Alfarius passou a se chamar Ômegon. Ômegon passou a se chamar Alfarius. Quando Alfarius morreu, na verdade era Ômegon. Ômegon, que na verdade era Alfarius, voltou a usar o nome de Alfarius, em homenagem ao irmão Ômegon, que havia morrido em seu lugar. E agora, com suas almas fundidas em uma só, Alfarius Ômegon tornou-se o único líder da Legião Alfa. Conseguiram entender? Ótimo. Eventualmente, Caralho. os lealistas venceram a Guerra Civil ao custo de muito sangue, É. incluindo o ferimento mortal que deixou o Imperador catatônico e preso ao Trono Dourado pelos próximos 10.000 anos. As Foda. legiões traidoras foram obrigadas a debandar, fugindo para dentro do Olho do Terror, a gigantesca fissura na realidade que leva até a dimensão infernal conhecida como Warp. E a Legião Alfa, como sempre, tinha outros planos, escolhendo o caminho oposto e se dispersando pela galáxia, simplesmente desaparecendo para nunca mais serem vistos. Até então. O período logo após a heresia de Horus foi conhecido como O Expurgo, onde forças imperiais passaram pente fino pela galáxia, caçando os remanescentes das forças traidoras. Existem relatos de que Alfarius foi encontrado e pessoalmente eliminado pelo primarca dos Azulões, Roberto Guilherme, durante a Batalha de Escarador. Mas isso é uma mentira, e ninguém sabe a verdade. Mentira, eu sei. Eu só não vou te contar agora. 10.000 anos depois, no ano 40.000, os Filhos da Serpente continuam muito bem presentes, obrigado. No entanto, suas intenções são tão duvidosas e confusas como nunca deixaram de ser, especialmente após a divisão interna dentro da Legião. Alguns grupos se entregaram ao caos completamente, sabotando instalações do Império sem qualquer pudor. Enquanto outros dizem ser leais, embora suas ações contradigam esses fatos. Porque da mesma forma eles atacam planetas imperiais sem razão aparente ou objetivo claro. Embora que essas escaramuças sirvam o mesmo propósito que seu primarca tinha estabelecido desde o início. Mostrar ao Império as falhas em suas defesas. E enquanto isso, o paradeiro de Alfarius Ômegon permanece um mistério até os dias de hoje. Mais recentemente, algumas pistas começaram a surgir pela galáxia. Mas essa não é a hora e nem o lugar. Ainda existem muitas histórias para serem contadas, Porra. não só da Legião Alfa, mas também de outros aspectos do Maneiro pra caralho, tá? Porra, top carecas da ficção. universo de 40k. Facilmente. Muito obrigado a vocês que chegaram até o final. Facilmente. Olha, me falaram que o primeiro vídeo é dolorido e realmente. Meu bumbum tá dolorido. Um agradecimento especial ao Pô, esse foi o primeiro vídeo dele? Bado Escaldado, meu primo de outro Shabat que me encorajou a fazer essa insanidade. E também a você que ficou até o final. Não é Não se esqueça de possível. curtir e Não compartilhar. é possível. E se inscreva no canal. Se tiverem qualquer dúvida, podem Não é deixar nos possível. comentários que eu vou responder. E nos vemos na próxima. Não é possível que esse foi o primeiro vídeo dele. Caralho, foi o primeiro vídeo dele. E essa capa está horrível, meu amigo. Pelo amor de Deus. Caraca, mano. Troca essa capa, por favor. Bardo. Ô, ensina o mano aqui. O cara fez tão bem o vídeo, pô. Tão bem editado. 42 minutos o primeiro vídeo do YouTube dele, pô. Ele merece uma capa boa. Ele merece uma thumbzinha, na moral. Pô, melhor que uma thumbzinha feia de A assim, mano. Aí não dá. Pô, um vídeo muito bom, muito bem embasado. O cara com uma voz boa, locução maneira. Cinema. Ganhou um inscrito, tá, meu mano? Hydra 40k, mas... Por favor, melhora essa thumb, mano. Melhora essa thumb. Olha que thumb feia, velho. Oh! Enfim, não se pode ter tudo na vida. Muito bom o vídeo, muito informativo, adorei. Tomara que ele faça mais. Todo o sucesso do mundo pra vocês dois, tá? Bardo e Hydra. Achei do caralho. Vou aprender mais sobre o Warhammer pra gente conseguir fazer alguma coisa junto, mano. Pode deixar. Cinema. Eu já vi esse vídeo e queria acompanhar o react. Vou voltar aqui e assistir. Volta aí, mano. Volta aí que eu falo mais ou menos. Tipo, eu queria falar mais, mas como eu tava aprendendo tanto durante o vídeo, eu tinha momentos em que eu tava muito focado. Então eu tava realmente, mano, focado e não falando muito. Mas eu dou minhas pausas, eu dou meus adendos, eu falo um pouco em alguns momentos-chave. Mas, cara, foi muito bom pra aprender, cara. Foi muito bom pra aprender sobre a Legião Alfa. Achei muito bom.